Bom dia, irmãs. Bem-vindo à nossa igreja, Igreja Batista Regular Vida e Paz, em Niterói. Estamos felizes de estar com você para mais uma lição da Escola Dominical. Vamos começar com oração. Senhor, eu agradeço por sua palavra. Obrigado pelas lições que podemos aprender. E, Senhor, nós oramos que nos ajuda a entender tudo o que o Senhor quer que aprendamos. No nome de Jesus. Amém. Estamos terminando nosso estudo sobre o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Esses são também conhecidos como os livros de Moisés ou o Tanakh. Para pôr as coisas em perspectiva, é interessante a observar. O livro de Gênesis, o livro de começos, tem 50 capítulos e começa com a criação no ano entre 4 e 6 mil anos antes de Cristo. Abrange 2.315 anos da história. O calendário judaico conta os anos desde a criação. Este ano é 6.781. Então, quando parecia que não íamos sair de Gênesis, tinha razão, porque tinha muito de falar. Nossa cartaz fala sobre o Jardim de Éden e a tentação, Arca de Noé, Torre de Babel, e ainda na frase tem mais 2 partes, de Sara e Abraão, e procurando a esposa para Esaú, e a vida deles, até que José foi levado como escravo. Êxodo só contém 40 capítulos e abrange um período longo, porque começa quando Israel desceu para Egito para estar com José. Então, temos aqui os israelitas e José e Moisés e Arão falando com Faraó. E a saída, que é o Êxodo mesmo. Levítico tem 27 capítulos e provavelmente abrange um período de 2 anos. Números tem 36 capítulos e abrange um período de 39 anos de história. Finalmente, Deuteronômio tem 34 capítulos. Contando o retrospecto, fala dos 40 anos da peregrinação até a morte de Moisés. Porém, o tempo durante o livro mesmo é provavelmente só 2 meses, incluindo as 30 dias de luto para Moisés, quando ele morreu. Então, temos aqui eles no deserto e tudo o que aconteceu lá. Nota a rocha com água. Este foi importante. Vou citar algumas anotações por Jill Briscoe. Deuteronômio consiste numa série de discursos proferidos por Moisés nos planícies de Moabe, antes da entrada de Israel em Canaã, bem como de algumas regulamentações específicas e o apontamento de seu sucessor, Josué. Nesses discursos, Moisés resumiu os eventos que levaram a história de Israel a este ponto. Moisés chamou as novas gerações de Israel a se lembrarem de quem Deus é e o que ele havia feito pelo seu povo.
Ele exortou os israelitas a permanecerem fiéis e obedientes e os chamou para dedicarem novamente suas vidas ao serviço que o Senhor lhes havia confiado. Então, Moisés dirigiu o povo na adoração. Finalmente, Moisés apontou seu sucessor, Josué, e saiu sozinho para a montanha para ver a terra prometida à distância antes de morrer. Este é um resumo bem pequeno. Vamos começar o livro com Deuteronômio 5:1. E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardar-los-eis para o cumprir. E lemos no livro de Tiago, no Novo Testamento, 1:22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então, é para ouvir os mandamentos, aprender e fazer o que diz. Este livro mostra as bênçãos de obediência e as maldições de desobediência. Tudo dependia na obediência. A própria vida, a possessão da terra prometida, vitória sobre os inimigos, prosperidade e até felicidade. A lei é inflexível. Faça e não faça são as frases mais repetidas durante o livro inteiro. O nome Deuteronômio quer dizer segunda lei. Isso indica que a lei foi repetida. Este foi necessário porque os adultos que estavam no Monte Sinai para ouvir a lei da própria voz de Deus já faleceram. Foi necessário preparar os israelitas atuais, ensinando tudo o que precisavam saber. Eles decoraram os mandamentos. Este é um exemplo para nós, a decorar passagens da Bíblia. Salmo 119:11 dá uma razão por quê. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Este livro é o último livro de Moisés. Moisés foi o escritor, mas não o autor do livro. No Pentateuco, achamos a frase: o Senhor falou, Deus disse, etc., mais do que 500 vezes. Quem é o autor divino da Bíblia? Achamos esta resposta em 2 Pedro 1:21, no Novo Testamento. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Jesus citou o livro de Deuteronômio, especialmente quando ele foi tentado no começo do seu ministério. Em Mateus 4:11, eu vou ler só umas frases. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Mas Jesus me responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Satanás tentou de novo. Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Agora Satanás está tentando citar, só que não foi bem completo. Que aos seus anjos dará ordens a seu respeito e tomar-te-ão nas mãos para nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E a resposta de Jesus foi:
não tentarás o Senhor teu Deus, porque está escrito. Novamente o diabo levou ele para uma montanha muito alta e mostrou todos os reinos do mundo. E Satanás falou para Jesus, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós achamos o trecho paralelo a isso em Lucas 4, 1 a 13. Jesus abraçou o livro de Deuteronômio com seu padrão de conduta. Podemos dividir o livro de Deuteronômio em 3 cenas. A primeira cena é o primeiro discurso de Moisés, quando ele olhava para trás. Este nós achamos em capítulos 1 a 4, então são os primeiros 4 capítulos. O lugar está ainda no deserto e as personagens são Moisés e os filhos de Israel. No começo do livro, os filhos de Israel estão na fronteira com a terra prometida. Este é o mesmo lugar, só 11 dias de viagem. Uns 40 anos antes, podia ter levado eles para o muito esperado terra prometida. Por causa da falta de fé, eles perambularam no deserto todo este tempo, até que uma geração morreu e foi enterrado lá. Este ilustra a falta de fé. E nós temos essa mesma ideia no Novo Testamento, quando Jesus estava na sinagoga, na cidade onde ele foi criado, Nazaré. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Deus não se força em nós, nem para fazer o que queremos. Então, esse em Mateus 13:58. Deus tinha prometido esta terra para Abraão 500 anos antes. No fim do livro de Deuteronômio, os filhos de Israel estão prontos de atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Nos primeiros 4 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números, aprendemos que Deus está escolhendo Israel. Agora, Deus está deixando Israel escolher Ele. E deu condições para a entrada e a vida do povo na terra prometida. Somente Caleb e Josué sobraram dos adultos que saíram do Egito. Os outros morreram. E uma nova geração tomou seu lugar. O mais velho desta nova geração teria 60 anos, porque os 40 anos no deserto e 20 anos para cima é que foi castigado. Então, por isso, Moisés tinha que recapitular a lei, porque ele sabia que seu trabalho tinha acabado e o outro ia levar o povo para a terra prometida. Eles tinham que ser preparados. Em Números 20:12 diz, porquanto não cresces em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Essa é a razão porque o povo que tinha mais do que 20 anos quando no Monte Sinai não podia entrar. Moisés tinha 120 anos. Ele deu seu discurso de despedida ao povo que ele tinha dirigido no deserto durante 40 anos.
Deuteronômio, capítulo 34, 7 diz: Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Eu tenho ciúmes de Moisés. Ele era muito forte até o fim. Ele não precisava de óculos, nem para fazer operação para tirar catarata. Os olhos dele não escureceram e ele ainda era forte. Olhando para trás, Moisés recapitulou a história do povo, encorajando eles a serem fiéis ao Senhor, e relembrou eles da sua responsabilidade diante de Deus. A palavra-chave é obediência. Sem isso, não podiam agradar o Senhor. Moisés lembrou que Deus tinha cuidado dos filhos de Israel como um pai que ama seus filhos. Nada faltou para eles. Em Deuteronômio 2:7 diz: O Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. É bom para reavaliar essas palavras de um verdadeiro herói. Moisés liderou o povo para construir uma nação. O trabalho de Moisés terminou. Ele passou 40 anos da sua vida liderando este povo. Ele deu as instruções de Deus sobre governo, leis, instituições, confrontando e treinando o povo, formando eles uma nação. Até, enfim, os filhos de Israel estavam ao fim da sua viagem, depois de tanto tempo. Estavam no planície, na leste do Rio Jordão. Era primavera e o rio estava alta. O povo estava com pique de entrar à terra, até enfim, né? Então, começamos a cena 2, o segundo discurso, olhando para cima. Primeiro foi olhando para trás, agora ele está olhando para cima. E este achamos em capítulos 5 a 26, ou 21 capítulos. E o lugar está na margem leste do Rio Jordão. As personagens são Moisés e todo Israel. Deuteronômio 5:11 diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Capítulo 12:1 é o chave desses capítulos. Diz assim: Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra, que vos deu ao Senhor Deus de vossos pais, para a possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Moisés tinha que deixar o povo preparado com todas as leis e julgamentos. Deus queria ensinar que amor para Deus é obedecer sua lei. Em Romanos 13, diz: quem ama aos outros cumpriu a lei. Versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Moisés citou a lei bem claro para todos entenderem. Em capítulo 14 fala sobre separação do mal, as coisas que eles não devem fazer. Capítulo 15 fala sobre mostrar caridade uns aos outros, como tratar o vizinho. No capítulo 16 fala sobre se juntando para louvor. E temos um reforço no livro de Hebreus 10:25, que começa: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes,
admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Capítulo 17 fala sobre Deus demandando disciplina espiritual. Ele preparou o povo que estava entrando numa terra muito idólatra para ter muito cuidado com o culto. Em Deuteronômio 18, Deus revela o grande profeta, o Senhor Jesus Cristo, e só Ele conhece o futuro. Espiritualismo, em todas as suas formas, é do inimigo. O que Deus pensa do espiritualismo, achamos em Isaías, capítulo 8. Porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? Versículo 20. A lei do testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Se implica que quem procura os espíritos é porque não são de Deus. Levítico 19, 31 diz: E não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 20, versículo 6. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele. Será que Deus quer que nós sejamos felizes? Sim. Deus mostrou aos israelitas que exibir o espírito de obediência era sua feliz obrigação. Gratidão? Sim. Alegria? Também sim. Por que eles não devem estar alegres com a terra melhor no mundo e com um Deus como Jeová? Eles deveriam ser alegres e amar Deus com todo o coração. Porém, aprendemos sobre um problema. Este é o duro serviço que está citado em Deuteronômio 31. Esse quer dizer um pescoço duro. Versículo 26. E pondo-o, que é esse livro da lei, pondo-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então, a palavra era para ser muito evidente no lugar de honra. Versículo 27. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura serviço. Então, ele sabe que o povo não quer obedecer. Versículo 29. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Moisés era triste porque ele sabia que o povo tinha um coração duro e teimoso e obstinado. Trata até de filhos desobedientes. E a lei que falava sobre isso era que os filhos desobedientes, que depois de correção e pedidos, não obedecia os pais, que ele seria apedrejado. Segundo Timóteo 3, 1 a 9, eu vou ler uns trechos, descreve este tipo de filho. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Então, Moisés sabia que não somente na época, logo depois dele, mas no futuro, que também teria filhos assim. Quantos filhos hoje seriam executados segundo o mandamento solene em Deuteronômio 21, 18 a 21? Vou ler. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz da sua mãe, e castigando-o eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz. Ele é um comelhão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo o Israel ouvirá e temerá. Eu fico pensando quantos filhos morreram desse jeito. Eu acredito que não precisava matar muitos, mas que o fato que aconteceu umas vezes devia ter sido suficiente para eles comportar certo. Que tem isso a ver com morte na cruz? Deuteronômio 21 é comparado com João 19 e veremos ver por que Messias foi maldito enquanto que foi pendurado entre a terra e o céu. Capítulo 21 de Deuteronômio diz: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e foi morto, e o pendurarás no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. E, comparando a João 19, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Em Gálatas 3, fala que é maldito porque ele levou nossos pecados. Versículo 10. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado para nós. Então, Jesus nos substituiu na cruz, ele foi nossa justiça. Cena 3. Esse abrange 6 capítulos. Capítulos 27 a 33. O lugar é o oriente do Rio Jordão, o lado leste. Os personagens são Moisés, Josué, os sacerdotes e levitas e os filhos de Israel. Moisés deu advertências solenes ao povo. Primeiro, ele falou das bênçãos que desfrutariam se eles obedeceriam. Depois, ele contou as consequências de desobediência. Sofreriam adversidade em tudo: negócios, agricultura, saúde, sofreriam por sua desobediência ao Deus.
Capítulo 28 de Deuteronômio é muito notável. Versículos 1 a 14 fala sobre o que Israel poderia ter sido se tivesse obedecido e como seria ainda durante o milênio. E tem outras referências também. Versículos 47 a 49 trata a invasão romanos em 70 depois de Cristo, com Tito, que destruiu a cidade de Jerusalém. Versículos 63 a 67 descreve os judeus de hoje. Deus falou isso mais do que 3.000 anos atrás. Capítulo 28 fala sobre sua condição. Eles estão espalhados de um canto do mundo até o outro. Literalmente. Os judeus se acham em todo lugar. Eles são agitados ou nervosos. Versículo 65 fala sobre isso. E eles são tristes. Versículos 65 a 67. Eles estão com medo quando você vê o aumento de antissemitismo no mundo todo. Só nos últimos 2 ou 3 anos tem aumentado terrivelmente. E há um movimento crescente dos judeus querendo fazer aliar, ou subindo ou voltando à terra de Israel. Mesmo com ataques dos inimigos em redor regularmente, os judeus se sentem mais seguros lá, onde ao menos têm o direito de se defender. Josué está nomeado. Moisés tinha 120 anos. Josué era um broto com só 80 anos. Josué foi das 2 espias que deu o relatório positivo depois de andar na terra de Canaã. Ele foi um ajudante para Moisés desde o Monte Sinai. Se você lembra, Josué subiu a montanha até a metade com Moisés e ele acompanhou, ele dirigiu em batalha e fez várias coisas. Então, não é como se fosse Josué despreparado, ele estava bem preparado. Ele foi o discípulo de Moisés. Ele nomeou Josué como o próximo líder de Israel, pois Moisés não podia entrar à terra prometida. Você lembra por quê? Quando o povo estava sem água, Deus falou para ele bater a rocha. Mas quando aconteceu uma segunda vez, Deus falou para falar a rocha. E Moisés desobedeceu e bateu de novo. Sendo que esta rocha é um símbolo da vida de Jesus, então Moisés quebrou o tipo. Ele fez uma coisa que não honrava Deus e o castigo dele era que não ia entrar à terra prometida. Lembra que lemos que com 120 anos ele ainda era forte e que tinha uma boa visão. O desafio que Moisés deu a Josué está repetido no livro de Josué, o próximo livro que vamos estudar. Deuteronômio 31, 7 e 8. Moisés cantou seu último cântico para Israel, o capítulo 32. Ele cantou mais 2 vezes que temos escrito nas escrituras, além desse cântico de Deuteronômio. Em Êxodo 15, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho,
Moisés cantou. Ele cantou uma música que ele compôs na hora e que todo mundo cantava com ele, aprendia e cantava com ele. Em Salmo 90, versículos 1 e 2, esse é chamado um salmo de um cântico de Moisés. Na sua Bíblia, quando tem uma introdução, especialmente nos salmos em letra pequenininha, este faz parte das escrituras. Agora, se tiver um título em letras maiores, até a divisão dos capítulos, esse foi feito por homens. Mas essas descrições foi inspirado. Então, os primeiros 2 versículos diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra, e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Agora Deus enterrou Moisés. Depois de cantar seu último cântico, em Deuteronômio 32, Moisés subiu ao Monte Nebo sozinho. E vamos ler versículos 1 a 6, do capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou, Deus sepultou, num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Interessante, porque nós não sabemos onde está o túmulo de Moisés. Bem, considerando o povo provavelmente teria sido idolatrada. E Deus sabia que não era necessário e também eu acredito que ele queria cortar a liderança de um para o outro. Deus poderia ter dado para Moisés como uma profecia, este capítulo 4, nós não sabemos quem escreveu. Ou pode ser que Josué completou o livro de Deuteronômio. Não importa. O que importa é que sabemos que é a palavra de Deus. Alguém tem falado que Deus enterra o trabalhador, mas continua o trabalho ou a obra. E Deus enterrou Moisés, mas o trabalho continuava. Agora, Moisés apareceu mais uma vez. Você está lembrando? Na Monte de Transfiguração. Moisés, junto com Elias, apareceu na Monte de Transfiguração, que provavelmente foi Monte Hermon, no norte de Israel, e falou com Jesus. Mateus 17, 1 a 3 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias,
falando com ele, falando com Jesus. E os discípulos ficaram tão espantados e queriam fazer um memorial lá, e Jesus falou não. E a vista de Moisés e Elias foi muito curta. Então, para concluir, também estou citando a introdução de Deuteronômio por Jill Briscoe, na Bíblia de estudo dela. Deus é fiel e poderoso, e o povo de Deus precisa amar e obedecer a Ele. Uma visão sobre o passado de Israel nos mostra que Deus guiou seu povo por dias escuros e lhe deu esperança para o futuro. O que Deus fez no passado pode fazer de novo, mas suas bênçãos estão reservadas para aqueles que o amam e o servem. Então, vamos obedecer ao Senhor. Para saber o que Ele quer, nós temos que ler sua palavra. E esse não é um dever, mas um prazer para nós, todos os dias da nossa vida. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra mais uma vez. Obrigado pelo exemplo da vida de Moisés. Obrigado que o Senhor está sempre perto de nos cuidar e também a castigar. Obrigado que não temos que adivinhar que o Senhor quer para a nossa vida, mas que sua palavra é bem clara como devemos obedecer ao Senhor. No nome de Jesus, oramos. Amém. Até a próxima.